Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Caros professores e alunos e amigos que estão vendo esse vídeo, estou aqui mais uma vez trazendo mais um comentário das lições bíblicas. E dessa vez é sobre a lição de número 2 do quarto trimestre de 2015, que é sobre a criação dos céus e da terra. Muitos perguntam como foi que veio a criação do universo, como foi que as coisas vinham ser criadas. Tem a origem para isso? Será que tudo veio aparecer do nada ou por acaso? Será que tudo isso é por acaso? Então, nós vamos ver isso no decorrer desse estudo. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 3, que é o texto do áureo da lição, diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Uma das coisas que podemos afirmar, que as Escrituras dão testemunho, é que Deus, Ele criou todas as coisas. Isso não podemos negar. Embora que alguns tenham o livro de Gênesis como um livro de alegorias ou mais uma mitologia, porque os sumérios, os egípcios, os gregos e outros mais dizem que nas suas mitologias tem as suas respectivas histórias com relação à origem do universo. E todas as divindades dessas culturas antigas são geralmente o fogo, água, vento, os elementos da natureza. Então, nós vemos que o panteísmo é uma característica frequente nessas culturas. Então, não podemos deixar o livro de Gênesis no mesmo patamar dessas outras nações, pois os seus relatos com relação à origem do universo não têm a mesma clareza que o livro de Gênesis. Não podemos comparar em igualdade, porque os relatos são duvidosos. Eu quero dizer que o livro de Gênesis ele traz uma narrativa completa, sequencial, sistemática, a harmonia, a sabedoria. Então, é melhor crermos no relato da criação no livro de Gênesis de que qualquer outra afirmação com relação à origem do universo. Porque, de uma forma simples, clara e objetiva, o livro de Gênesis ele traz a narração da criação dos céus e da terra e da vida. A nossa lição, ela traz, em primeiro lugar, o criacionismo bíblico. O que é o criacionismo bíblico? Nós sabemos que existem várias teorias com relação à origem do universo, da vida. Existe por aí, na comunidade científica, uma das mais celebradas, que é a teoria da grande explosão, ou do Big Bang, onde afirmam que o universo veio existir através de uma grande explosão, que a matéria é eterna e por aí vai. Mas existe fundamento, mas os homens da ciência acreditam nisso. Isso é ensinado nas escolas. A teoria da evolução, onde o homem evoluiu do macaco. Será que isso tem fundamento? Bom, o criacionismo bíblico, o que é? Qual o seu fundamento? Quais os seus objetivos? O que é o criacionismo bíblico? O criacionismo bíblico é a doutrina pela qual afirma que Deus criou tudo a partir da sua palavra. Deus criou tudo a partir da sua palavra, os céus e a terra. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 3 de Gênesis: e disse Deus,
haja luz e houve luz. E assim, sequentemente, lendo o livro, podemos observar que Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra. Qual é o fundamento do criacionismo bíblico? A doutrina que defende que Deus criou tudo através ou a partir da sua palavra. Primeiro, está fundamentado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Segundo, o criacionismo ele se fundamenta pela manifestação silenciosa da natureza. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas. E através da manifestação silenciosa da natureza, é outro fator onde apresenta que Deus criou. Veja só o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, esse é o fundamento do criacionismo. Pelo testemunho da palavra de Deus e pela manifestação silenciosa da natureza. Quando nós observamos todas as coisas aí fora, é impossível ver tamanha beleza, tamanha ordem na criação e não imaginar que existe um Deus poderoso que criou todas as coisas. Eu não consigo imaginar como alguém intelectual pode afirmar que tudo isso veio existir através de uma grande explosão. Eu prefiro acreditar que Deus criou a partir de sua palavra. Os objetivos do criacionismo bíblico é que Deus nos leva a crer que Deus criou todas as coisas. Segundo, se Deus criou todas as coisas, tudo a Ele pertence. E em terceiro objetivo, tudo isso, a obra da criação de Deus, leva-nos a adorá-lo. Como se deu a criação do tempo, do espaço e da luz? São alguns pontos importantes que podemos relatar aqui e comentar na lição. Sabemos que o tempo é um fator natural na vida do ser humano. Em tudo que nós fazemos, nós precisamos de tempo. Tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para envelhecer, tempo para morrer. E a Bíblia fala disso. Então nós somos sujeitos ao tempo. Mas Deus ele é atemporal. Deus não está sujeito ao tempo. Deus não está confinado a nada. Deus ele é eterno. Mas uma coisa que podemos observar é que Deus ele planejou a sua criação na eternidade. E esta, ou seja, a criação, ela foi manifesta no âmbito temporal. Como se deu a criação do espaço? Tudo que nós vemos assim, todo esse céu, toda essa imensidão do planeta. Isso podemos chamar de tecido cósmico. Deus criou para que todos os planetas fossem ali organizados. Os céus, Deus primeiro criou os céus, Deus criou seus exércitos, os anjos, seres angelicais que estão a serviço de Deus. Foi também criado à sua imagem e pelo sopro de sua boca. Então, Deus ele criou as coisas invisíveis e visíveis, como diz as Escrituras, quando se fala justamente da criação dos céus e dos seus exércitos.
Uma outra coisa importante que podemos mencionar é que quando Deus criou a terra, para nós entendermos de uma forma sequencial, vamos mencionar aqui os 6 dias da criação. Como foi que se deu esses 6 dias da criação? Primeiramente, no primeiro dia da criação, Deus criou a luz. A luz ali não é o sol, não é lua, não é estrela, mas sim as primeiras fontes de energia que Deus criou, a luz. Ou seja, Deus trouxe à existência as coisas que não eram vistas ainda. A própria luz. E a Bíblia diz que tanto a luz como as trevas para Deus é a mesma coisa. Então não há limitação para Deus. Mas tem coisas que as Escrituras apresentam de uma forma assim temporal, porque é para a nossa perspectiva, é a nossa visão, né? Deus criou essa ambientação para a sua criação. Segundo dia, Deus criou o firmamento, a atmosfera, uma corrente de ar e gases que fica em volta da Terra, com uma proteção que nos protege dos raios ultravioletas e outros elementos. E tudo isso Deus criou para que a vida humana, toda a vida no planeta fosse possível. Então, não podemos dar lugar, conhecendo essas coisas, imaginar que tudo veio existir por uma grande explosão ou do acaso. Deus planejou tudo quanto está escrito. Assim, tudo que está escrito no livro de Gênesis, assim aconteceu. Porque foi Deus que planejou, foi Deus que criou. No terceiro dia, Deus, Ele criou a terra, os mares e as plantas. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, e começa ali toda a organização do sistema solar, para que através desses grandes luminares pudesse definir o dia, a noite, o tempo, as estações. No quinto dia, Deus cria os peixes, toda a vida marinha e as aves do céu. E no sexto dia, Deus cria os animais terrestres e a vida humana. Então, vemos tantos relatos da criação de outras culturas e nenhuma delas se compara com o livro de Gênesis. O relato da criação no livro de Gênesis é perfeito e confiável. Então, eu posso afirmar aqui para os demais ouvintes que a criação ela é uma obra do Deus Trino. Sim, porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, sobre a face das águas. O Espírito Santo ele estava operando na obra da criação. E a Bíblia apresenta lá no Novo Testamento que Jesus Cristo, ele também criou todas as coisas. Então, a criação ela é uma obra do Deus Trino. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e tenha essa certeza. Deus criou todas as coisas, pelo testemunho da sua palavra e pela manifestação silenciosa da natureza. Nós cremos e afirmamos que Deus criou todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a todos e uma boa aula em nome de Jesus. Amém.